Fala pessoal, eu sou o Victor e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar da segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol. Aqui no papel tem todos os jogos da rodada. Eu tava voltando da academia de bicicleta e começou a chover muito, então por isso que eu tô molhado. Hoje, hoje às 7 horas começa a segunda rodada do Campeonato Catarinense. Uma rodada que vai começar, já começa a alinhar as coisas, começa a mostrar o que cada time vai brigar e mostra o ponto. Nessa rodada a gente vai ver quem tem um bom treinador, quem tem um mau treinador, e é a segunda rodada do Catarinense, beleza? Antes de começar, se inscreve no canal, deixa o like e siga a página lá o canal lá no Instagram. Só vou levantar o apoio da câmera rápido. Aí, pode. Eu tô apoiando vocês num galão de água, tá? Foi mal. O primeiro jogo, Concórdia e Criciúma. No Domingos Machado de Lima, com a transmissão da MBTV às 7 horas, tá? Lembrando que os jogos serão por ordem, tá? Por ordem de, por horário e por dia. O Concórdia e Criciúma, voltando aqui. O Concórdia, ele fez um primeiro jogo muito bom, né? Que eu falei no vídeo da análise da primeira rodada. Que o Concórdia e o Inter de Lages tinham feito um dos melhores jogos, né? Mesmo que foi 0x0, mas foi um jogo de uma trocação boa, sabe? Desculpa. E então o Concórdia mostra que talvez eu estivesse errado nos meus palpites dizendo que ele ia ser rebaixado, tá? Se eu não estou enganado, dos meus palpites da primeira rodada eu acertei 2. Eu acertei o 0x0 com o Concórdia e acertei o 3x2 do Avaí. Então assim, a Concórdia mostrou que tem potencial para brigar por alguma coisa, e o Criciúma goleou o Figueirense jogando em casa, cumprindo seu papel e mostrando ser um dos favoritos para subir, tá? O meu palpite vai ser 2x0 pro Criciúma, tá? 2x0 pro Criciúma, porque o Criciúma é mais time e o Criciúma briga por título. E então, jogos fora com adversários relativamente inferiores, eles têm que vencer e com autoridade. E vencer um 2x0 jogando fora com o Concórdia, que não é um péssimo time, é bom, é um resultado muito importante. Figueirense e Joinville, tá? Dois times que vêm de derrota. É que assim, não dá pra falar que a do Joinville é pior porque ele tava jogando em casa quando o Figueirense tomou de 4x1, tá? O Figueirense não teve o que eu falei no vídeo da análise, né? Meu Deus, quebrei a caneta. Meu pai, peraí, deixa eu tentar arrumar aqui. Eu vou tentar arrumar enquanto eu falo. Arrumei já. O Figueirense tomou de 4x1 tomou 4x1 pro Criciúma. Igual eu falei no outro vídeo, até tomar o segundo gol não tava tão ruim. Só que aí tomou o segundo gol e foi tudo pro cacete, né? Foi tudo embora. E aí o time acabou perdendo um pouquinho o seu poder, ainda mais com um jogador a menos. E o Joinville perdeu, só que perdeu jogando em casa. Então, também não é recomendado, né, do futebol. Perder em casa é onde tu tem que ganhar. Tu tem que pelo menos pontuar. Empate, a torcida vai ficar brava. Tu tem que pontuar, tu tem que ganhar o jogo, tá? E o Figueirense, ele confia no retrospecto jogando no Scarpelli, porque o Figueirense, na última temporada, no Catarinense, os 3 jogos que ele ganhou foi lá. Então, e o Figueirense realmente é forte no Scarpelli. A sua torcida, beleza, hoje o público provavelmente não vai ser do gigantesco, vai ser no máximo 2.000 por causa da chuva, tá? Por causa da chuva e pela fase, né? Pela fase nem tanto, porque a torcida vai pela fase e dane-se, né? Tipo, a gente viu lá na Série B de 2019, a gente viu no Brasileirão. Só que a chuva realmente afeta bastante o público, tá? Eu olhei até a previsão, a chuva na teoria é para diminuir na hora do jogo. Para nem tá chovendo, na verdade, só que vai afetar, tá? Tem gente que agora, que tem gente que vai comprar ingresso que vai falar, não vou, tá chovendo, sabe? Não vai comprar e não vai. E mesmo vai que o povo decidir, não vai dar mais de 4.000, tá? Isso é um fato, não vai dar mais de 4.000.
E é fato, o Figueirense tem uma baita torcida, uma grande torcida? Tem. Mas não vai dar um bom público hoje, tá? Mas o Figueirense jogando em casa, ele tem o seu retrospecto. Então, e hoje eu vou colocar assim, eu já falei no outro vídeo que o time que eu torço é o Figueirense. Mas eu vou, e não é clubismo, tá? Eu vou colocar uma vitória com a autoridade do Figueirense. Até porque ele tem que se provar pra torcida, tá bom? Aí eu vou colocar aqui 3-1, só pra não ser igual ao outro jogo. Eu pensei em colocar 2-0, só que daí vai ficar muito igual ao outro. Aí eu coloquei 3-1 só pra mudar, tá bom? O jogo é 8 horas no Scarpelli, com a transmissão da MBTV, às 8 horas, tá bom? Brusque e Chapecoense, tá certo? Está certo. Brusque e Chapecoense às 8h30 no Estádio das Nações, com transmissão da MBTV. Como assim no Estádio das Nações? Isso não é o estádio do Camboriú? Positivo e afirmativo. Só que o Augusto Bauer está passando por reforma. Como eles estão reformando, não tem como jogar, certo? E aí o Brusque pegou o estádio mais perto ali e foi jogar, que não ia ter competidor, né? Não ia ter oponente, que beleza, eles podiam pegar o Gigantão das Avenidas. Só que é do Marcílio Dias e eles são meio que rivalzinho, né? Eles têm aquela rivalidadezinha deles lá. Então, eles têm a rivalidade deles lá no Vale. Só que... Caralho. Só que, como o Marcílio Dias está jogando também, eles não cederam. Lógico, o Barra tá jogando lá, mas o Barra deve pagar alguma coisa pro Marcílio Dias para poder usar. Então, e aí o Brusque provavelmente deve ter que pagar alguma coisa pro Camboriú também, mas deve ser mais barato. Deve ser, e para não rivalizar, para não ter 3 times usando o mesmo estádio, eles passaram pro Estádio das Nações, beleza? E assim, cara, o Brusque venceu num jogo duro contra o Barra, jogo difícil contra o Barra, né? É um jogo barra pesado. Humor, né? Desculpa. Vergonha, foi mal. E a Chapecoense ganhou do Cílio Luiz num jogo um pouco mais tranquilo, mesmo que foi só de 1-0, foi jogando em casa. Só que eu acho que o jogo do Brusque, mesmo pelo placar, acabou sendo mais difícil do que o jogo da Chapecoense, tá? Porque o Barra realmente foi um time que complicou a vida da Chapecoense, do Brusque. E o Brusque ter feito um 3-1, o placar não reflete o que foi o jogo. Porque o Brusque abre o 2-0, toma um gol e depois dorme, toma um gol pro Barra e o Barra começa a pressionar muito. E se não fosse o goleiro, eu não duvido que o Barra até virava o jogo, tá? E a Chapecoense já foi mais tranquila. Então eu vou colocar aqui, mas jogando em casa, a Chapecoense não tem... Jogando fora de casa, a Chapecoense não é muito forte. Provavelmente veremos se vai mudar ou não, mas eu vou botar aqui 1-0 pro Brusque, tá? O Brusque vai ter que se acostumar com o gramado, porque o gramado das Nações não é lá dos melhores, tá bom? Jogo 8h30 no Estádio das Nações, com transmissão da MBTV. Marcílio Dias e Inter de Lages. Novamente aquele questionário de tipo, um time que jogou fora, um time que jogou em casa. O Marcílio Dias jogou fora e ganhou. Uma vitória importante, onde ele teve autoridade para cima do Joinville, e o Inter empatou, no que eu falei, um dos melhores jogos da última rodada. Da primeira rodada, né? Então, cara, mas assim, não existe. Eu não consigo colocar uma vitória do Inter de Lages num jogo contra o Marcílio Dias, tá? Desculpa, Marcílio Dias, Inter de Lages, mas não dá. Eu já vou até colocar o placar aqui, 2-1 aqui pro Marcílio Dias. Eu acredito ainda que o Inter de Lages vai novamente dar trabalho, tá? Pro Marcílio Dias. Mas não vai ter como, cara. Assim, não existe na minha cabeça a possibilidade de um jogo fora o Inter de Lages vencer. Pra mim, se o Inter de Lages classificar, ele vai classificar igual o Figueirense ano passado, tá? O jogo é 9h30, no Gigantão das Avenidas, com transmissão da MBTV também. Nação e Barra. O Nação que deu um trabalho gigantesco para o Avaí no primeiro jogo, contra o Barra que deu um trabalho gigantesco para o Brusque. Só que daí, novamente, todos os jogos vão ser isso praticamente, né? Um time que jogou fora e deu muito trabalho para um dos favoritos, para um dos maiores campeões do estado, contra
o time que deu trabalho pro Brusque, atual vice-campeão, e chegou em 2 finais nos últimos 2 anos e uma delas ganhou, tá? Então é um jogo muito difícil. Pra mim é um jogo que vai ser 1-0 pro Nação, pelo fato de estar jogando em casa, tá? 1-0 pro Nação, com gol, mano, ou um gol aos 4 minutos do primeiro tempo ou aos 93 do segundo tempo, tá? Gol no final do jogo ou no começo. O jogo 8 horas, amanhã, na quinta-feira, com transmissão da MBTV na Arena Joinville, eu acho. Eu não tenho certeza, eu não confirmei, mas eu tenho quase certeza que é. Hercílio Luiz de Avaí, 9h30, amanhã na quinta, no Aníbal Torres, no estádio do Hercílio Luiz, no Aníbal, né? Torres Costa, eu acho. Com transmissão da MBTV, novamente aquele caso. Um time que jogou fora e um time que jogou em casa. Um time que jogou em casa e venceu de 3-2, não foi um jogo fácil, não foi uma vitória convincentíssima, né? Mas começar vencendo é sempre bom. Contra um time que perdeu jogando fora, que não mostrou um grande poder de reação. Mas a gente não pode duvidar do potencial do Hercílio Luiz jogando em casa, tá? Por isso que eu já lancei ele aqui 1-1. Porque o Avaí, porque o Hercílio Luiz faz um gol no primeiro tempo com o apoio da torcida, dá uma cochilada no segundo tempo e toma um empate. É isso que vai acontecer, tá? Porque o Hercílio Luiz não é aquele mesmo time que chegou longe, que brigou por coisas grandes nos últimos estaduais, tá bom? Isso é fato. Então é isso. Jogo amanhã 9h30 no Aníbal Torres Costa, com transmissão da MBTV no YouTube, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like. Até sexta-feira com um vídeo da análise de todos os jogos. É isso. Falou e tchau.